Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Senhor Patúncio. Hoje eu quero comentar com você sobre frases clichês. Aquelas frases que todo mundo comenta, que todo mundo fala e que eu realmente odeio. Odeio clichêismo. Sabe aquele negócio de quando de repente aparece uma reportagem de uma pessoa deficiente? Isso aqui não é pra fazer piada, eu tô falando sério. E aí as pessoas então falam sobre essa pessoa deficiente, a capacidade dela de fazer tal coisa sem um braço, sem a perna e tal, que ela consegue fazer coisas extraordinárias sem um membro do corpo. E aí você de repente vê as pessoas falando que, ai, ele sem a perna consegue fazer tal coisa. Ele consegue fazer esse algo extraordinário, consegue seguir os sonhos dele e tal. E eu aqui, com os braços e pernas, não faço isso. Meu Deus, eu sou um fracassado. Ou talvez aquela frase que recentemente eu comentei aqui no canal sobre esse negócio de falar de política não vale a pena. E aí eu falei o quê? Eu falei sobre essa frase também clichê, que é: cobre seus políticos, cobre os deputados, aqueles que você votou na eleição passada e etc. Sempre aquela conversa clichê. Conversa clichê exatamente para você ficar em cima do muro. Nunca para dar sua opinião verdadeira, nunca para você falar tal coisa. É aquela coisa clichê, sabe? Quando um assunto é polêmico demais, para não desvirtuar o público ou muito menos perder público por causa de bobeiradas que você comenta, por causa de opiniões que você tem, o cara vai lá e usa o clichêismo como uma forma de dar opinião a respeito desse assunto. Por exemplo, é igual aquela parada que antigamente os canais de opinião ficavam falando que era clichê. Ai, racismo é errado, gente. Ai, mas homofobia é errado, gente. Ai, mas tal coisa é errado, gente. Esses negócios clichês também que sempre apareciam em canais de opinião, em outros canais também aqui da plataforma. Toda vez aparecia esse tipo de coisa. Aparecia um canal falando clicheirismos e as pessoas aceitavam o clicheirismo, porque elas achavam que isso era uma opinião imparcial. De verdade, nunca vai existir opinião imparcial. E isso você tem que colocar na tua cabeça. Nem jornalista é imparcial. Ele é parcial e muitas vezes ele nem percebe isso, tá? Mas se você olhar minuciosamente, fazer uma análise bem detalhada da notícia que ele está dando, da reportagem que ele está mostrando, você vai ver que minuciosamente ele acaba favorecendo um ao outro mesmo sem perceber. Enfim, então, cara, não existe esse negócio de imparcialidade, mas ainda assim as pessoas se apoiavam muito nesse bagulho do clichê exatamente para falar que havia algo imparcial e não sei o que, etc. Sempre essa conversa, né? Sempre essa conversa. Então, cara, eu odeio o clichêismo. Porque o clichêismo, existem dois problemas com ele. Primeiro, ele te autodeprecia, isso é fato. Você quando fala aquele tipo de coisa, por exemplo, no caso que eu citei, de uma pessoa que aparece ali na televisão que é deficiente, perdeu um membro e faz uma tal coisa extraordinária que você não faz, e aí você se sente um fracassado, aí você olha para aquilo ali e fala: eu sou um fracassado, eu sou um fracassado. Você botou na tua cabeça de que você é um fracassado e se autodepreciou. Tipo assim, você não tem a prioridade, você não tem a obrigatoriedade a fazer tal coisa só porque a pessoa tem um membro a menos, ou porque ela tem isso, ou porque ela tem aquilo. Cara, não existe isso, na verdade. Isso aí é uma coisa que você colocou na tua própria cabeça. Coisa que você só falou pra sua cabeça que você é um fracassado porque você não fez aquilo, mas você nem tava querendo fazer aquilo, sabe? Então, cara, não coloque na tua cabeça a ideia de que só porque um cara faz tal coisa, que você tem que fazer aquilo também. Até porque muitas vezes você mal sabe se você realmente queria fazer aquilo. Na verdade, em muitos casos você não queria nem fazer aquilo, mas só porque você olhou o cara fazendo tal coisa e porque ele tem um membro a menos do corpo, você ficou doido, você ficou maluco, falou assim: caraca, meu, cacetada, eu preciso fazer isso porque senão eu sou um fracassado. E olha motivações externas para querer fazer algo que simplesmente você não estava afim de fazer. Isso é o primeiro motivo, a primeira razão para odiar clichêismos, para odiar
frases clichês e palavras clichês. Segunda coisa, é a saturação disso. Que isso não afeta em nada a sociedade. Cara, real mesmo. Vamos ser bem sinceros. Quando você coloca aquela palavrinha no seu stories do Instagram, no seu stories do Facebook, ou até mesmo no seu status, que é coisa de pobre, do WhatsApp, a palavrinha gratidão, você realmente tem gratidão por algo que você está fazendo? De verdade, eu odeio essa palavra. Não porque a palavra em si ela seja ruim, não é esse o problema, mas é a forma como atribuem essa palavra para o contexto em que eles colocam ela. Vou explicar. Tipo assim, a pessoa sai para algum local, aí a pessoa vai lá e vê a pessoa tal que ela não via há tanto tempo. Aí ela vai lá e tira foto com essa tal pessoa, posta no status do WhatsApp e diz o quê? Gratidão por ter visto você. Pô, pelo amor de Deus, vai cagar, meu. Vai cagar, isso dá raiva, entendeu? Ou até muitas vezes tá lá aquelas fotos assim de mãe, sabe? Aquelas fotos de tia que manda sempre bom dia no WhatsApp. Aí aparece aquela palavra gratidão, bom dia, feliz dia para você. Aí aparece aquelas frases. E aí você pensa, caraca, essa pessoa nem conversa comigo muitas vezes. Eu conversei com ela agora, eu conversei com ela recentemente de novo. Ou muitas vezes eu nem ligo pra ela e ela tá me dando negócio de gratidão, ela tá me mostrando gratidão, tipo, sabe, não tá atribuindo a palavra com o verdadeiro significado que ela tem, está jogando ela para o ar. Tipo assim, vou meter lá um gif de gratidão pra pessoa, sendo que eu não tenho gratidão nenhuma pelo que ela faz, ou pelo que ela fez por mim. Enfim, então é ridículo, sabe? É ridículo esses clichês, sabe? E toda vez que usam o clichêismo, no final sempre acontece isso. Então essas frases todas que eu comentei aqui dentro do vídeo, elas também fazem parte disso, sabe? Eles atribuem um significado a essa tal frase, que no final é um significado que não vai dar em nada, não vai dar em nada, e que foi jogado ao vento e para as pessoas, né, simplesmente só ouvirem aquilo e entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Então, cara, no final disso tudo, o clichêismo é a coisa que destrói principalmente a população, a sociedade brasileira, porque o brasileiro usa muito clichêismo. Eu devo ter citado só apenas alguns aqui, mas deve ter vários aqui que se eu perceber, se eu notar, eu posso até comentar em próximos vídeos, em vídeos futuros. Mas agora que eu tô lembrando aqui também, existe algo que eu odeio também, cara. É essas grandes emissoras de televisão, como SBT e Globo, fazerem o quê? Criança Esperança, fazerem Teleton. O movimento até que é legal. A questão não é o movimento, mas é a forma e o significado que atribuem a esse movimento. É isso que eu acho chato. Porque eles mostram lá, por exemplo, a ACD lá com o Teleton. Eles mostram as crianças deficientes. Mano, isso é muito... Assim, isso é muito triste, cara. E aí você fica falando assim, não, é tipo assim, aquela criança tá se superando, etc. Eu acho que nesse caso ali, né, aí você olha, por exemplo, uma pessoa que não tem condição nenhuma, né, tem condição nenhuma de fazer nada. E aí a galera fica lá pedindo, né, toda hora doação, 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 doação. E o povo faz doação. Eu acho legal, sabe? Mas tipo assim, com que finalidade você tá fazendo aquela doação? Será que é realmente por conta que você quer mesmo doar por aquilo, né? Você tá com vontade de doar para aquilo? Ou se é por causa que simplesmente você ouviu tantas vezes a palavra Teleton na tua vida, que você tá afim de doar pro Teleton só porque você ouviu a palavra Teleton e é porque é um programa que é feito no SBT. Porque é isso que você tem que entender. O clichê, ele tira o significado do que realmente deveria ser muito mais importante para a sociedade. Então tem frases, tem coisas que a gente fala, tem coisas que viraram clichê, tem coisas que ficaram sem graça com o passar do tempo. Por quê?
Porque simplesmente o clichê, ele faz esse processo se tornar natural. Então, muitas vezes, esse negócio de se tornar natural faz com que as pessoas não associem mais, por exemplo, o Teleton a CD para ajudar crianças deficientes. Não. Eles muitas vezes vão lá doar pro Teleton pensando, eu vou doar pro Teleton porque vai aparecer o negócio lá da doação e tal. Ou eu posso ganhar um bonequinho, tá ligado? Eu posso ganhar, tem um bonequinho mesmo, é verdade. Tem um bonequinho lá do Teleton, eu posso ganhar um bonequinho do Teleton, sabe? E essas paradas aí, entendeu? Não é para fins de ajudar alguém, mas sim com o objetivo de angariar recursos para empresas, entendeu? Mesmo que seja para fins de ajuda à sociedade, mas você entende que é para ajudar, né? No final disso tudo é para ajudar empresas e não necessariamente pessoas, que vão ser uma consequência disso e não necessariamente a principal voz ativa com relação a tudo isso. Outra coisa também, o próprio Criança Esperança. Perceba que o Criança Esperança é para ajudar crianças carentes. E tu repara que claramente esse é o maior exemplo disso. O Criança Esperança acontece exatamente isso, cara. Veja que o Criança Esperança, no geral, ele é dessa forma, né? Ele funciona nesse sistema de que, eu vou doar pro Criança Esperança porque eu tenho a chance de ouvir o meu ator favorito no telefone. E não necessariamente para ajudar as instituições que o Criança Esperança trabalha, que são as instituições carentes. Você não tá ligando com esse objetivo, você tá ligando porque tem um ator famoso na linha de telefone que você tá querendo ouvir aquele ator famoso ligar para você. É literalmente isso, sabe? Foi há muito tempo esse tipo de coisa. E inclusive no Teleton também acontece isso, né? Então no final disso tudo você entende que na verdade o objetivo, ele é meio que desviado, entendeu? Ao invés de ajudar as crianças, ao invés de fazer isso, ao invés de fazer aquilo, na verdade você tá por uns objetivos totalmente diferentes do que aquele. Enfim, eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer aqui sobre clichêismos e por que eu odeio coisas clichês. E no final, entenda uma coisa. Clichê é algo que enjoa, é algo que satura. E se você não sair do clichê, você vai acabar se ferrando. Porque no final disso tudo, quem fica em cima do muro sempre vai cair. Enfim, é isso aí. Falou, tchau e até a próxima.